Olá, amigas e amigos que acompanham aqui o canal Na Luz do Espiritismo. Eu sou William Gonçalves e este é o estudo do livro Espírita. Sai toda semana aqui no canal. Estamos estudando o livro Os Mensageiros, pelo espírito André Luiz. A psicografia é de Francisco Cândido Xavier, pela editora FEB. Já estamos chegando no capítulo 30, agradecer a vocês que têm acompanhado os estudos aqui, pedir aí que nos ajude curtindo, comentando e também compartilhando com aquelas pessoas que têm interesse aí no estudo do livro Espírita. Já estamos chegando no capítulo 30. Hoje, antes de iniciarmos, quero mandar um abraço especial. Fiquei sabendo essa semana que o pessoal do grupo de estudos espíritas de Seattle, nos Estados Unidos, estuda conosco o livro Os Mensageiros. Então gostaria de mandar um abraço lá para o pessoal, para a coordenadora do grupo. Vamos fazer uma palestra lá também para eles. Vocês são os nossos convidados. Depois eu vou deixar as informações aqui, será no final do mês. E agradecer. E é uma proposta interessante. Ali é um grupo de estudo espírita, mas também vocês podem fazer os estudos das obras de André Luiz. Muitas pessoas entram em contato conosco ali pelo Instagram, Na Luz do Espiritismo, e falam que na cidade não conseguem encontrar um grupo espírita que estude as obras de André Luiz. E não custa nada nós estudarmos, juntarmos algumas pessoas. Temos aqui na internet um grande material de pessoas que postam esses estudos. Então é interessante a gente formar esses grupos que estudam essas obras tão valiosas, as obras aí do Chico Xavier e também tantas outras espíritas que tem aí. Bom, então chegando aí no capítulo 30, relembrando o capítulo 29, na qual André Luiz está ali no posto de socorro e eles recebem a visita. E depois, o capítulo passado, eles começam a conversar ali com as visitantes do casal Bacelar, as meninas que estavam acompanhando, e eles vão entender ali as diferenças vibracionais dos espíritos que estão em cada colônia. Então, antes de iniciar o capítulo, é de fato importante entendermos, no capítulo passado nós falamos sobre as colônias. Então, a colônia Nosso Lar, ela se caracteriza por uma colônia por ser maior e por ter diversos departamentos. Por isso também que é importante nós estudarmos na sequência. Ali no livro Nosso Lar, nós vamos entender o porquê que a colônia Nosso Lar chegou ao patamar de colônia. É pelos seus ministérios, pelo tamanho, é como se fosse uma cidade, é um agrupamento de pessoas com o mesmo interesse. E o Nosso Lar, ele tem o Ministério da Elevação Divina. O que é esse ministério? É um ministério que mantém a comunicação com espíritos superiores, espíritos que já estão num patamar evolutivo maior. Então, colônias como Nosso Lar, que tem esse ministério, são um pouco mais raras. Então, nem todas as colônias vão ter esse ministério da elevação divina. Campo da Paz, por exemplo, que é a qual os convidados que estão ali são residentes, não tem esse ministério, né, do campo da paz, da elevação divina. Então, são colônias que estão, como nós dissemos, mais próximos da Terra, mais próximos dos homens encarnados, como eles mesmos vão dizer. E aonde o André Luiz está é um posto de socorro. Não quer dizer que o posto de socorro seja menor, por exemplo, que uma colônia. Às vezes ele pode ter uma extensão grande, sim, mas ele é um posto de socorro. Geralmente eles estão ali numa faixa de transição muito próxima ao umbral, e eles correspondem a alguma das colônias que estão em volta. No caso ali daquela colônia, daquele posto de socorro que o André Luiz está, eles correspondem ali a Campo da Paz e também a Nosso Lar. Ou seja, recebem trabalhadores, assistentes, pessoas auxiliando dessas colônias que estão ali próximo. Muito provavelmente,
aí na sua região, na sua cidade onde você mora, muito provavelmente ou tem um posto de socorro ou tem uma colônia. Aqui onde eu moro, na zona da Mata Mineira, nós temos uma colônia que fica na região de Astolfo Dutra, uma região acima das montanhas ali de Astolfo Dutra, colônia Regeneração, segundo dados de reuniões mediúnicas. Então essa colônia recebe espíritos que desencarnam na região aqui da zona da Mata Mineira, que correspondem a mais ou menos aí mais de 30 cidades. É um agrupamento de cidades pequenas, né, médias e grandes cidades, como a região, né, de Juiz de Fora, que é uma região muito grande. Aí tem Santos Dumont, Matias Barbosa. Então, essa região toda que se agrupa na zona da mata, Leopoldina, Cataguases, Muriaé, enfim, os espíritos que desencarnam muito provavelmente vão para esta colônia. Mas nós temos em cada cidade, nas divisórias das cidades, muito provavelmente o posto de socorro, que auxiliam também essas cidades, que dão o suporte necessário e espiritual para essas cidades. Então, muito provavelmente, esses postos de socorro que estão nessas cidades em volta correspondem a essa colônia, ou seja, demandam desta colônia. E é claro, também tem a questão da lei vibracional. Uma dúvida que muitas pessoas têm, por exemplo, em colônia. Se o pessoal aí de Seattle que está me ouvindo é do Brasil, então eles mudaram para os Estados Unidos, alguns estão morando lá e outros também vão para outros países, Portugal, enfim, e chega lá e vive e pode desencarnar lá. E aí eles podem, no primeiro momento, ir para um posto de socorro próximo ao local onde ele desencarnou e depois ele ser designado para a sua colônia de origem ou não, porque aí vai depender de diversos fatores. Fatores esses que nós conversamos no outro capítulo. A questão da nossa vibração. Então, é a afinidade espiritual que no primeiro momento vai nos designar a colônia, para depois, aí sim, nós irmos para a nossa colônia de origem. Então, ao reencarnarmos, como André Luiz fala ali no livro Nosso Lar, né, ele demonstra algumas pessoas, alguns irmãos que saem para a reencarnação e eles despedem de Nosso Lar, mas não sabem se vão voltar tão cedo, tão logo após a sua desencarnação. Todos que estão ali torcem para que dê tudo certo, mas não é certo de voltar assim após o desencarne. Lembra no livro Voltei, que nós também estudamos aqui no canal, um livro importante aí para estudar, que vai falar ali também das voltas, né? O irmão Jacob, ele primeiro vai para uma colônia, lembra? Muito próximo ali ao Rio de Janeiro também, que não era Nosso Lar, que, se eu não me engano, era também um posto de socorro, né? Vinculado ali ao Nosso Lar. E depois sim ele vai lá na terra natal dele, que ele também, ele não nasceu aqui no Brasil, ele era imigrante, então é muito... esse estudo das colônias é muito interessante, mas é importante nós pontuarmos nestes capítulos, porque fica ali meio confuso, né? Campo da Paz, Nosso Lar, União Divina. Então nós precisamos entender, para quem não estudou o livro Nosso Lar, que é importante entender esses ministérios, tem um capítulo lá que vai falando dos ministérios da regeneração, da elevação divina, enfim, de todos os ministérios que tem ali. Então é importante, só para concluirmos esse assunto, né, porque o capítulo de hoje vai falar sobre casamento no plano espiritual, muito interessante. E no campo da paz não tem nem o ministério da união divina e nem o da elevação, mas lá é uma colônia comum, muito parecida, inclusive prepara reencarnações. Olha que interessante. Então, eles vão nos informar aqui neste capítulo que Campo da Paz já prepara de 15 a 20 reencarnações diárias. É uma colônia menor do que Nosso Lar, que não tem ministérios tão elevados, mas que já preparam reencarnações ali bem pontuais diariamente. E as duas que estavam ali conversando com o André Luiz, do capítulo anterior, elas trabalham diretamente
com essas reencarnações. E elas vão nos dar uma informação importante, que é o cuidado que esses espíritos têm que ter, principalmente na tenra idade destas crianças que estão reencarnando, que é até os 7 anos de idade. Então nós sabemos que até os 7 anos os laços espirituais ainda estão muito frouxos. Ainda o espírito está se adaptando à matéria. E é nesse período primordial, nos 7 primeiros anos, que o espírito vai fazer essa conexão 100% com o corpo físico. Tanto que muitas crianças nessa faixa etária, principalmente antes dos 5, podem ter um contato muito maior com o plano espiritual. Nos livros do André Luiz, nós vamos observar isso em diversos momentos. Quando o irmão Félix, por exemplo, reencarna no livro Sexo e Destino, e André Luiz vai com outros mentores visitar o irmão Félix, uma cena belíssima, a qual ele chega ali no berço e observa o nosso querido irmão ali, reencarnado como uma criança de 2 anos, e imediatamente o irmão Félix percebe a presença espiritual deles. E André Luiz dá um detalhe até importante, vai nos dizer: reconheci-o pelo seu olhar. Era, sem dúvida alguma, incomparável o olhar de doçura, de amor do irmão Félix, que estava ali reencarnado novamente. E muitos casos nós vamos ver hoje em dia, né, na internet, a gente tem diversos casos de crianças que contam de reencarnações passadas, é muito nesse período de 0 a 7. Tanto que quando acontece, né, os pais devem agir com naturalidade, porque pode passar, pode ser um período passageiro, e depois a criança só vai desenvolver ou na adolescência ou no início da vida adulta com mais potencialidade essa mediunidade, e muitos às vezes nem vão desenvolver porque não tem ou não veio com esse propósito. Então essas irmãs, elas trabalham ali com essa reencarnação. E quando a gente for estudar o livro do Segismundo, a reencarnação do Segismundo, nós vamos observar a questão dos 21 dias, quando o espírito entra de fato ali, conecta ao óvulo, ali ao óvulo da mãe, ao espermatozoide que nasce, que inicia-se a vida. Os espíritos técnicos do plano espiritual ficam durante 21 dias colados. Olha o trabalho que dá uma reencarnação, pessoal. Eles ficam ali grudadinhos na mãe, da futura mamãe, protegendo aquele embrião. Isso nós vamos observar na reencarnação de Segismundo, principalmente, né, nessas reencarnações, às vezes com muita delicadeza, de espíritos que têm a necessidade de vir. Então há um amparato. Muitas das vezes nós não temos noção do que o plano espiritual promoveu para nós estarmos aqui neste corpo físico, aqui agora, eu falando, vocês ouvindo, estudando, aí na casa de vocês. Nós não temos noção, achamos que é apenas um ato sexual entre um homem e uma mulher, ou uma inseminação, enfim, a forma como você chegou aqui não importa, teoricamente. Hoje nós temos diversas opções, né, diversas entre aspas, né, da reencarnação. Mas no plano espiritual, nos bastidores, o que esses mentores se desdobraram para nós estarmos aqui é realmente muito complexo. Imagine o trabalho que essas irmãs têm para preparar de 15 a 20 reencarnações, direto de uma colônia que é, pelo que ela nos informou, de espíritos ainda muito revoltados, alguns deles obsessores, que estão voltando de uma colônia próxima ao umbral. Então é reorganizar pais, mães, e aí nós vamos entrando, nós reviramos esse capítulo um pouco. Eu quis falar um pouco dessa questão da reencarnação, porque aí nós vamos falar do casamento. Porque o casamento entre duas pessoas, e aqui nós vamos conversar neste capítulo do casamento de almas, do casamento do amor puro. Porque o amor, ele não morre. Se tem uma coisa que nós não vamos deixar aqui no plano físico, é os nossos sentimentos. Ele vai nos acompanhar com a nossa alma. E o amor é o sentimento mais forte, como Jesus nos ensinou, e todos os espíritos superiores fazem questão de ressaltar.
Dois espíritos que se amam irão se achar pela identidade da vibração, como duas almas se reconhecem, pela vibração, pela intenção de caminharem juntas. E relembrando a Dona Laura no livro Nosso Lar, quando ela vai falar dos casamentos também, o livro Os Mensageiros vai pincelar sobre isso, e no Nosso Lar nós temos o casamento, como a Dona Laura coloca, o triângulo, as uniões divinas que são raras ainda no plano físico, e nós também reconhecemos que ainda hoje, em 2023, a gente pode até ter aumentado um pouco esse número, mas ainda é baixo. As uniões ainda na Terra, como nos ensinou a Dona Laura no livro Nosso Lar, são uniões, casamentos, algemas. O que seria isso? Casamentos com problemas em outras existências. Ainda é assim. Mas nós devemos olhar este lado com muito otimismo, porque a espiritualidade tem um carinho imenso por nós e muitas das vezes nos dá um presente maravilhoso nas nossas mãos. Colocar alguém diferente para viver conosco na mesma casa. Ah, que delícia que é! Porque é com o diferente que eu cresço. E entre as discussões normais que todo casal irá ter, é nessas diferenças que nós vamos desenvolver. Porque quando eu estou com pessoas que pensam igual a mim, que falam sim para mim a todo momento, que abaixam a tudo que eu falo, eu não cresço. É o que Kardec nos ensina na lei de sociedade. Por que nós, espíritos que ainda estamos em aprendizado, precisamos da sociedade, do social? Porque é no social que eu vejo que os meus limites estão sendo extrapolados, pela convivência com o outro. E qual o outro mais próximo de mim? Muitas das vezes a minha esposa, ou o marido, ou o filho, ou a mãe, ou o pai, a família. Mas como nós estamos focando aqui no matrimônio, eu como psicólogo, terapeuta que estou em atendimento, vou dizer que sim, são os maiores conflitos que nós ouvimos aí numa sessão de terapia, a união entre dois seres que se propõem a viver, a crescer juntos, a ter um lar, é muito desafiadora. Manter um casamento no equilíbrio é desafiador. Por isso que é extremamente necessário o diálogo e a boa vontade. Para nós que estamos no Espiritismo, sabemos que não encontramos o outro por acaso, nas leis aí de causa e efeito da vida, nas leis de relações que nós temos com o outro, a pessoa que chega ali, que na maioria das vezes, né, vocês podem aí, na semana passada nós até brincamos aqui nos comentários para vocês dizerem para qual colônia vocês iriam. Hoje eu faço outra proposta, né? Como anda essas relações aí? Vocês estão num casamento de resgate de outras vidas ou num casamento aí com uma pessoa que é inteiramente conectada com o que você pensa? Eu vou chutar aqui que mais de 80% vai dizer que está aí neste casamento de aprendizado, muito provavelmente que é a grande maioria de nós aqui na Terra. Então esses casamentos, quando eu tenho um outro diferente que pensa diferente de mim, muito provavelmente eu vou também trabalhar o meu outro lado. Então é a paciência trabalhando, e quando o casal é alinhado nos mesmos gostos, no mesmo propósito, aí às vezes vem o filho para balançar, né, para dar esse sacode ali. E a nossa irmã Aldonina, esse querido espírito que está falando ali, do casamento da irmã dela, ela vai nos dizer que o casamento no plano espiritual já não tem tanto essas angústias, porque ali é trabalhado o enxoval das emoções, a digestão dessa relação, o que tem se excluído muito aqui no plano físico. Quando eu vou atender, ou seja, pessoas ali que estão jovens, iniciando a vida adulta, a gente fala dessa importância da digestão do relacionamento, do conhecer, porque é para isso que existe o namoro e o noivado. Não estamos falando aqui
que nós temos que demorar anos e anos para casar, não é isso. Mas é aproveitar esse momento do namorar para conhecer de fato quem nós iremos casar. É repetir o que nós já fazemos ali no plano espiritual. Nós vamos ver que essa irmã que casa ali, ela ficou praticamente 6 anos em noivado. Por que isso tudo? Porque foi orientado pelos mentores se ela realmente queria dar esse passo importante na vida dela. Muitas das vezes na Terra nós não vamos ter esse tempo por diversas questões, mas com a comunicação nós podemos acelerar esse processo. A comunicação honesta, que as duas pessoas que vão casar têm que ter essa proposta, em atividade contínua na comunicação. Então, eu sempre falo, nós temos que esperar os 6, 7, 8 primeiros meses da dopamina que vem no início da relação, do que tudo é novo, é novidade. A pessoa é uma novidade na sua vida, então fica tudo muito florido. E nesse momento, infelizmente, não vai surgir realmente os defeitos. Então nós vamos, com a convivência, descobrindo depois de fato o que é. E não é, pessoal, para terminar com ninguém por causa de defeito. Defeito todos nós temos, dificuldades, desafios temos. Mas quando nós os conhecemos e tentamos resolver no diálogo, é muito importante. Quando a gente se fecha e acha que vai resolver sozinho, fica muito complicado, porque num casamento é uma relação a 2. Então, neste momento, se não houver o diálogo, aí sim o relacionamento, infelizmente, acaba. Então, muitas pessoas acham que as relações terminam por outros motivos, mas não é. Um dos principais é a falta de diálogo. E a nossa querida Aldonina aqui, ela vai demonstrar que esse noivado é extremamente importante. O Vicente fica extremamente curioso aqui que ele fala, né? Quando ele chega lá no nosso lar, é um dos assuntos que mais chamou a atenção dele sobre o casamento. E ela vai explicar de que forma aconteceu isso. O espírito, né? Ou seja, dos dois ali que se casaram, alguns membros, ela vai dizer que alguns membros de nossa família visitam a cidade de vocês de tempo a tempo. Nossa irmã Isaura, que se casou em Campo da Paz, há 3 anos lá reside em companhia do esposo, que é um funcionário do Serviço de Investigação no Ministério do Esclarecimento. E aí ela vai falar mais pra frente. E como são felizes os que se casam em nossos planos, acentuou, denotando aspirações secretas do coração. Aldonina esboçou um gesto expressivo e considerou: sim, para possuirmos aqui essa aventura, é preciso ter amado na terra, movimentado os mais nobres impulsos do espírito. Para colher os júbilos dessa natureza, é necessário ter amado com alma. Aquilo que nós falamos no início. Além das aparências físicas, além dos problemas diários. Isso sim é o amor de alma. E esse amor, muitas das vezes, as pessoas não continuam casadas ao longo da existência. E pode acontecer ao chegar no plano espiritual ter essa reconciliação, por que não? Às vezes aqui na Terra o casamento já não deu mais certo. O casal até se ama, mas as circunstâncias foram levando para o término. E pode, porque quando nós temos uma ligação com alguém no plano espiritual, ela é eterna. Então essa ligação, nós não estamos falando aqui de alma gêmea, não é isso. Nós vamos ter experiências com outras pessoas ao longo das nossas encarnações, mas sempre vão ter aquelas que nós temos uma ligação maior e muito provavelmente haverá esse reencontro. E às vezes o casal, como eu estava dizendo, se ama, porém eles entendem que ali na funcionabilidade do casamento não dá mais para continuar, mas continuam se respeitando, sendo amigos, às vezes têm filhos em comum e mantêm uma relação de estreita amizade, respeito, e continuam a vida, cada um ali
no seu propósito. E às vezes chegando no plano espiritual, sem os problemas mais graves da terra, eles podem sim fazer uma reconciliação. Esse é o amor mais nobre. É o amor além das questões físicas, além do sexo físico, além da aparência física. É o amor verdadeiro, o amor que Jesus nos ensinou. O respeito, o carinho, o afeto ligado a essa pessoa. Continue, o André Luiz pede ela aqui, né, naquele senso, né, com o André Luiz de investigativo, nos falando da irmã que se mudou para o nosso lar. Como ela realizou isso? Então o André Luiz ficou curioso aqui, porque lembra no capítulo passado que elas falaram que elas teriam que trabalhar muito para chegar até o nosso lar? Ele falou, como que ela conseguiu essa realização? Então, a Aldonina vai explicar aqui. Primeiro ela fala que ela casou-se com um espírito mais evoluído. E ele acabou estimulando ela a trabalhar para ir lá. Ele, como mais evoluído, ele poderia ir ao nosso lar e trabalhar e voltar até o Campo da Paz. Mas ali seria como noivado. Aí o que os administradores de Campo da Paz recomendou para ela? Falou, Aldonina, prepare o seu enxoval das emoções, porque o casamento aqui é diferente. Aí que se dá esse noivado de 6 anos aproximadamente. Vocês vão entender lendo essa parte aqui, ó. O noivo poderia conduzir-se em qualquer formalidade, ou seja, ele poderia transitar entre os planos, ele poderia estar em nosso lar e voltar para Campo da Paz. Já ela não poderia fazer esse movimento. Lembra do capítulo passado? Ela precisaria ainda dessa autorização. Mas um dos chefes de serviço aconselhou a Isaura nesse sentido, explicando que, como administrador de uma colônia em condições de inferioridade, não podia opor qualquer embargo, mas pedia à noiva para preparar-se por 6 anos sucessivos em Campo da Paz, antes da partida definitiva, acrescentando sensatamente que num casamento de almas é indispensável apurar o enxoval dos sentimentos. Nossa irmã, que foi sempre muito prudente, aceitou a solicitação e trabalhou durante todo esse tempo em nossa colônia, adquirindo valores culturais e aprimorando o campo do pensamento. Olha que interessante, né? Ela aceita ficar 6 anos ali, muito provavelmente vendo o futuro marido com menos regularidade, mas ela trabalhou algo muito importante que nós aqui na Terra precisamos trabalhar urgentemente, que é a ansiedade. Imagine-se, ela já estava preparando-se e o chefe de serviço fala com ela, olha, você até pode ir para o nosso lar, você tem ali as horas, as vibrações corretas, mas eu te recomendo a se preparar culturalmente e também emocionalmente para chegar até nosso lar. Fique aqui mais 6 anos, né? Vale outra reflexão aí para nós, né? Será que nós daríamos conta das nossas ansiedades de esperar aí 5, 6 anos que seja? Então ali ela tinha obviamente a certeza da imortalidade, ela já não tinha o corpo físico, mas mesmo assim o tempo no plano espiritual também passa, né? Poderia ter outros projetos de trabalho e ela teve uma grande oportunidade de trabalhar ali as suas emoções até chegar sim o casamento de fato. Recebi essas delicadas informações sem disfarçar a enorme surpresa, André Luiz falou. A Aldonina fala que já foi visitar o casal, que ela teve um período de férias no plano espiritual e ela fica 15 dias no nosso lar. Então também lá há férias, tá, pessoal? Ela vai, passa esse momento de férias, conhece o nosso lar e ela vai dizer que ela ficou muito encantada com o Bosque das Águas, o Salão da Arte Divina, o Campo da Prece Augusta. Reconheço ter voltado muito longe de um conhecimento integral de enorme cidade. Lá irei, contudo, mais tarde, pois continue meu trabalho e nossos instrutores afirmam sempre que tudo de bom deve aguardar o destino. O que ela está falando aqui é que, apesar dela ter conhecido esses locais, ela é como se fosse uma turista. Quando você vai numa cidade grande, uma cidade turística, por mais que você vá em alguns locais, você não conhece a história toda de uma cidade,
Às vezes, quando nós vamos viajar, conhecer uma cidade, a gente fica até curioso para saber a história, o fundamento, de onde veio, as curiosidades, os melhores locais para ir. Ela falou que ela saiu com esse gostinho de conhecer mais nosso lar. Então, olha a extensão, né, de nosso lar, que deve ser realmente uma cidade espiritual ali muito, muito grande. E ela vai dizer que ela ainda ficou com essa sensação. E André Luiz, ele investiga mais uma vez, ele pergunta assim, mas em Campo da Paz não tem esses locais, né? Esses locais para os jovens se refazerem, para os espíritos se conhecerem, como há, né, no campo da música ali no nosso lar, é onde os casais vão para se conhecerem, para conversarem, enfim. Ela falou que há, obviamente, mas é uma colônia que tem isso sim, mas como, lembrando do capítulo passado, ainda as vibrações dos espíritos são medianas para baixo, obviamente não é a mesma sensação espiritual de estar numa colônia que tem já a elevação divina. Então essa é a grande diferença. Eles têm os momentos de descanso, de lazer. A colônia é muito equipada, mas não é tão próxima ali como é o nosso lar esses encantos espirituais. E terminando aí, né, o nosso capítulo, né, já vai dar 30 minutos aí do nosso estudo, com essa lição, né, da questão do casamento no plano espiritual, do verdadeiro amor, o amor sem os apegos físicos terrenos, quando nós nos propomos a casar, que deveria ser o verdadeiro casamento, né, na terra, né, esse casamento, tanto na terra como no plano espiritual, ele é uma ligação, é uma proposta entre dois espíritos para se ajudar. Então a grande lição deste capítulo, nessa questão do casamento, é justamente isso. O casar-se é o outro te ajudar na sua evolução e você também ajudar o outro. Então quando a gente propõe diálogo em todos os momentos na relação, é porque é através do diálogo que nós vamos crescer em perspectiva. E aí tem que ter maturidade também para saber ouvir, né, pessoal? Nós temos que treinar a escuta. Então, ouvir e também poder falar. É o grande aprendizado deste capítulo. Agradeço a vocês que chegaram até aqui. Que Deus os abençoe. Continue aí deixando seus comentários. Se tem outros grupos aí de centros espíritas que estudam conosco, também deixe aqui nos comentários que a gente manda aí um abraço para vocês. Muito obrigado e até o próximo estudo. Graças a Deus.